te dar duas dicas, duas coisas que você precisa internalizar para aumentar as suas chances de trabalhar na administração. A primeira coisa é que, diferente do que acontece na iniciativa privada, por exemplo, lá o gestor privado, né, daquela organização privada, quando ele vai fazer uma contratação, normalmente ele já identificou um problema, lembra? Ele pode ser expert dentro daquela área de serviço ou da entrega daquele produto com o qual a empresa lida. Então, ele identificou já um problema e aí ele contrata uma pessoa que vai implementar um método e uma solução que ele mesmo cria, ou que ele mesmo entende como sendo a solução correta. Como esse gestor privado já está dentro dessa organização, como ele tem especialidade dentro desse assunto, ele tem tempo suficiente, às vezes, de identificar o problema e de identificar até mesmo a solução para aquele problema. Então, a menos que ele esteja contratando um sênior, né, para a equipe dele, quando ele vai fazer a contratação de cargos menores, ele quer que essa pessoa execute aquela solução, tá? Que ele entende como sendo a correta. Como esse tempo do gestor público ele é muito mais escasso do que ali na iniciativa privada, eu não estou falando de valor de tempo, tá? O tempo de um vale mais do que o outro, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que esse gestor público tem prazo, tem uma data de validade ali, uma hora ele vai sair. Por conta disso, como esse gestor público ele tem prazo, né, tem data de validade para sair, o que vai acontecer é que ele nem sempre vai conseguir ter tempo suficiente para identificar os problemas e identificar o método. Veja, gente, a gente está falando de várias áreas de atuação, de muitas demandas, de muitos processos decisórios. E a gente está falando da mais alta administração. Então, dentro desse nível estratégico, por vezes não há tempo suficiente para identificar esse problema. É por isso que há cada vez mais valor em quem identifica o problema, o profissional, né, que identifica o problema e que já apresenta a solução para aquele problema que o gestor sequer entendia que era um problema. Ele sequer conseguiu identificar aquilo como um problema. Então eu quero que você tenha isso em mente. A primeira coisa que você tem que mudar é, quando você for buscar, né, a oportunidade de emprego dentro do setor público, eu quero que você vá com uma mentalidade diferente do que você faria na iniciativa privada. Você se apresenta como uma solução para um problema que você vai identificar. Raíza, como que eu identifico esse problema se eu não trabalho lá dentro, se eu não tenho experiência? Eu vou te dar algumas dicas aqui. Primeiro, você acompanha o diário oficial do seu município ou as publicações oficiais daquela administração, seja no município, seja no estado? Você tem o hábito de acompanhar as decisões? Você sabe os processos de execução contratual que vão correndo ali no DOM, que são publicadas? Lembra que, em regra, as decisões da administração pública são públicas, os atos são públicos. Por isso, você consegue acompanhar não só o diário oficial, como também utilizar a lei de acesso à informação, requerer informações específicas que você não teve acesso lá no site do órgão. Tudo isso é uma ferramenta que você pode utilizar para acompanhar e identificar problemas da administração pública. Outra coisa, você tem o hábito, como advogado, de acompanhar as decisões do Tribunal de Justiça local? Isso é fundamental, porque por vezes você vai identificar que aquela administração está apanhando num assunto específico. Então, com esse olhar, você consegue identificar que existe um problema ali e que alguém precisa apresentar uma solução. Então, você se apresenta como essa solução. Agora, eu não vou mentir para você. Para que você consiga ter esse olhar de identificar o problema, você precisa conhecer os assuntos da administração pública, os assuntos principalmente os assuntos jurídicos ali, que chegam à mesa do gestor, e mais, você precisa ter um olhar voltado para os problemas do dia a dia de um gestor público. Sem esse conhecimento focado, direcionado e especializado, vai ficar muito difícil para você abrir uma página ali do Diário Oficial, por exemplo, e conseguir identificar algum tipo de problema, porque você não vai perceber aquilo ali, por mais que esteja estampado na sua cara, você não vai perceber que aquilo é um problema e muito menos conseguir propor a solução para aquilo. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é necessário você direcionar o teu estudo para demandas específicas da Fazenda Pública. Sem isso, sem esse conhecimento, você não consegue avançar para os próximos passos. Então, só pra gente finalizar, eu quero te fazer algumas perguntinhas, tá? É bem rápido. Primeiro, me diga aqui nos comentários se você já teve alguma experiência de tentar encontrar um serviço dentro do setor público, tá? Seja na carreira de assessor ou um cargo de confiança, ou se você já tentou prestar alguma consultoria. Me diga se você já teve alguma experiência de buscar
serviço público fora do concurso público, tá? Concurso público não vale. Segunda coisa que eu quero saber, se você teve essa experiência de tentar conseguir esse emprego, se ela foi uma experiência positiva ou não para você, ou se você encontrou alguma dificuldade. Responda com sim ou com não. Encontrei dificuldade ou não encontrei dificuldade na hora de escolher e selecionar essas vagas, tá bom? E a terceira coisa que eu quero saber de você é se existe interesse na sua parte de uma ferramenta específica para selecionar vagas voltadas ao setor público. Me diga se você tem interesse, se seria algo interessante, se você acha que isso facilitaria ou não quem está aí no processo de busca de empregos voltados ao setor público. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor para você. É isso que a gente quer aqui, entregar um conteúdo de valor, com qualidade, não só relacionados à carreira da administração, como também ao direito público, conteúdos voltados à fazenda pública. E enfim, como sempre você já sabe, deixa aqui nos comentários se você tem algum tema de vídeo que você quer que a gente trate nos próximos encontros e um beijo, até a próxima!